Os irmãos franciscanos que devem estar aqui devem estar bravos com o seu Joaquim que não deixou o cachorro entrar. Um monte de franciscano aqui que o senhor não está vendo, estão de cara que o senhor não deixou o cachorro entrar. Estou brincando, não tem problema. Bom, ao longo da história da humanidade, o ser humano sempre precisou explicar aquilo que ele não entendia. Sempre, por quê? Porque nós somos dotados de inteligência. Então aquilo que a gente não entende, a gente tem que procurar entender. E daí surge um sistema de crenças, desde que o primeiro hominídeo, o primeiro homem, resolveu sepultar o seu semelhante e junto com ele colocar os seus pertences. Aí já começa a surgir um sistema de crença, um sistema ritualístico. Então isso é uma necessidade do ser humano. O ser humano precisa de crença, até hoje ele continua precisando de crença. Não tem problema nenhum precisar de crença. Não tem problema nenhum crer em alguma coisa. É só para explicar que isso é uma necessidade. E essa necessidade, ela vai permear a nossa vida enquanto ser humano, enquanto sociedade, ao longo de todas as encarnações. Por exemplo, na Idade Média, por exemplo, a crença era de que a religião combatia a ciência. Tudo se respondia de forma religiosa. Lá no final do século XIX vai surgir a doutrina espírita justamente para tentar combater essa questão de que tudo se explica por uma crença, por uma religião ou por um milagre. E por que essa necessidade? Porque o ser humano, ele, embora tenha as crenças, ele vai evoluir a partir do momento que ele adquire conhecimento. Ele vai evoluir a partir do momento em que ele estuda alguma coisa, em que ele estuda algo e descobre uma coisa nova. Ele não precisa abandonar as suas crenças porque sabe como ela funciona, porque sabe como tal coisa funciona. É uma coisa inerente a nós enquanto seres humanos. A doutrina espírita surge no suposto século das luzes, numa suposta cidade-luz, porém que ainda tinha forte influência da religião. Tanto é que Kardec dava aula em colégios católicos. Era um país dominado por um imperador Napoleão III, ou seja, era um poder absolutista. Ele que dizia o que era certo, o que era errado, o que podia, o que não podia, em conjunto da igreja. Por sorte do Kardec. O Napoleão simpatizou, o terceiro simpatizou com o espiritismo. Já simpatizava antes com essas questões de vida após a morte, embora fosse, via de regra, católico, como todo mundo era católico, mas tinha suas crenças que não professava publicamente. E aí surge o Espiritismo com essa proposta de progresso, de eficiência e de evolução. Porém, ele vai surgir no século XIX com uma linguagem apropriada ao conhecimento da época. Porque não adiantaria, por exemplo, em 1857, tentar explicar alguma coisa sobre física quântica quando se estava rastejando na ciência, ainda se falava de coisas que se achava que era ciência e hoje se sabe que não era. Por exemplo, ainda no final do século XIX, ainda se falava sobre alquimia. As pessoas têm total liberdade para acreditar em alquimia, se quiserem, não tem problema. Mas enquanto ciência, não é ciência. Hoje se sabe que os metais não se transformam por magia, eles se transformam por combinações de moléculas distintas. Algumas moléculas são passíveis de serem combinadas com outras e formam um outro material. Chumbo não vai virar ouro, por exemplo. Vai continuar sendo chumbo. Isso é que nós temos que entender. Que a doutrina espírita vai surgir neste meio. Então tem muita coisa que está aqui que hoje a gente sabe que não é bem assim. Por quê? Porque era aquela linguagem, era aquele período. A gente nunca pode esquecer que Kardec sempre disse que a doutrina espírita era algo não acabado, era algo que não estava pronto. Então há toda uma influência do meio, da sociedade da época. E essa influência era tão forte que Kardec, por exemplo, foi repudiado pelos seus pares.
Ele foi expulso da sociedade de ciência justamente por começar a estudar o espiritismo, que não era considerado uma coisa séria, era considerado um jogo de salão para entreter as pessoas, o negócio das mesas girantes. Mas ele percebe que nessas comunicações há inteligência e que essas comunicações têm um propósito de progresso e de evolução. Mas nós não podemos esquecer que os conceitos formulados por esses espíritos eram conhecimentos da época. Eram conhecimentos que esses espíritos também tinham naquele momento, quase 200 anos atrás. Né? Muitos desses espíritos talvez hoje estejam encarnados entre nós e a gente não sabe. Né? Porque o nosso processo evolutivo é constante. Né? A gente vai encarnar e vai desencarnar por quantas vezes for necessário. Né? E não somente quando for necessário para nós, quando for necessário para os outros também. Porque quantas vezes a gente não chega à conclusão que e a gente lê, às vezes, comunicações na mesa, dizendo que o fulano encarnou para vir próximo do cicrano, para ajudar o fulano. Porque o fulano não queria reencarnar, e aí ele veio junto para dar força. Então, as nossas reencarnações não giram só em torno do nosso próprio umbigo. É para o nosso processo evolutivo? Claro que é. Mas é também para um processo evolutivo comum. Né? Para que a gente auxilie os outros e sejamos auxiliados também. Então, esse conhecimento que está no Livro dos Espíritos não é uma coisa fechada dentro de uma caixa que a gente não possa contestar, que a gente não possa dizer, não, mas hoje não, a gente já sabe que não é assim. Né? Eu sempre cito aqueles casos, por exemplo, de habitação, que se diz, tem um livro do Chico Xavier que fala sobre vida em outros planetas. Eu não vou lembrar qual, porque eu não lembro o nome das pessoas, imagina se eu vou lembrar o nome do livro. Não lembro. Não. Que ele fala da vida em Marte. Né? Já sabemos que não tem vida em Marte. Como nós, a vida biológica, assim como a nossa. Pode ser que haja uma outra dimensão. Da mesma forma que aqui, nesse exato momento, estão interagindo várias dimensões que os senhores não estão enxergando. E muitas dessas dimensões não enxergam também uma outra, que é o que nós chamamos de frequência diferente entre os espíritos. Um espírito que tem uma frequência, digamos, mais baixa, não vai enxergar um espírito que tem uma frequência mais elevada. Então aqui, convivendo conosco, tem toda uma comunidade de espíritos, de trabalhadores, de espíritos necessitados, de espíritos auxiliares, de espíritos curiosos, que estavam passando aqui na frente, que lugar legal eu vou entrar. E entrou por curiosidade. Né? E que nós não estamos vendo. Porque nós enxergamos um determinado comprimento de onda, uma determinada frequência e outra não. Funciona assim com as cores, por exemplo. Tem animais, por exemplo, que enxergam determinadas cores e outras não. Né? Por quê? Porque o sistema orgânico deles é assim. Né? A pessoa, quando é daltônica, ela enxerga algumas cores e outras não. Por isso que a posição da sinaleira é sempre a mesma. Para quem é daltônico saber que em cada posição está a cor respectiva do semáforo. Tá? Então, o fato de nós sabermos que em Marte não há vida biológica como a nossa, não desmerece em nada o livro do Chico Xavier. Né? O Chico Xavier não nos mentiu. Ele não era mais nem menos médium por causa disso. Simplesmente não há vida biológica. O que não quer dizer que não possa haver em outra dimensão, como aqui. Né? Então é isso que nós temos que entender. Em doutrina espírita não se pode falar de crença. Eu creio em tal coisa. Porque a partir do momento que eu creio em tal coisa, quando a coisa se mostra diferente, o que eu faço com a minha crença? Eu vou descrer. Então doutrina espírita e crença não combinam. A gente tem que estar constantemente em processo de aprendizado, de descoberta e em consonância com a ciência, em consonância com o momento que nós vivemos. Nós temos que analisar um texto espírita de acordo com o momento em que ele foi escrito.
Porque era uma sociedade X, hoje é uma sociedade Y. Eram pessoas que tinham um certo conhecimento, hoje eles têm outro. O espiritismo do século XX, que ele vai chegar, na verdade ele vai chegar ao Brasil no final do século XIX e início do século XX, quase ao mesmo tempo em que foi lançado. Quando ele chega no Brasil, ele vai encontrar um país repleto de crenças, um país católico, oficialmente, era aquele negócio, e ainda acontece hoje, a pessoa vai na igreja, durante a semana, no domingo, no sábado foi na terreira de Candomblé, e na terça-feira foi na terreira de Umbanda, e na quarta veio aqui no Centro Espírita ouvir a exposição. Então eu passo, não tem problema nenhum fazer isso. Isso é típico nosso. Nós temos um sincretismo no Brasil que é uma coisa fantástica, que só tem aqui. Isso é o que nos faz brasileiros. Então o Espiritismo encontra este país, quando chega, com tudo isso. E é normal que tudo isso também entre no que hoje nós chamamos de doutrina espírita. É normal que a gente encontre isso na doutrina espírita, embora no original não haja. Mas, por exemplo, se a gente analisar a Igreja Católica e as religiões cristãs, todas elas trabalham com dualismo. O que é dualismo? Por exemplo, bem e mal, certo e errado, céu e inferno, causa e efeito. Então é normal que a doutrina espírita também absorva isso, porque ela, quando entra em contato com o Brasil e o Brasil em contato com ela, não tem como a pessoa sair imune de um contato com o brasileiro. O brasileiro vai influenciar ela. Então aí, para compreender, o brasileiro se adapta. A missão de Chico Xavier, por exemplo, era espalhar a doutrina espírita, certo? Chico Xavier era uma pessoa extremamente simples, que não estudou o fundamental completo, certo? Começou se vocês lerem o livro da biografia de Chico Xavier, que eu esqueci o nome agora, do Marcelo Sotomayor, vocês vão ver que ele começou a trabalhar muito cedo, porque ele se deu conta, se não arrumasse emprego, ele ia ser internado no sanatório. Porque vocês imaginem lá no início do século, uma pessoa que diz que vê espíritos e conversa com espíritos e fala com espíritos, mas que só ele vê. Para todo mundo é uma criança louca. Vamos internar. Antes que eu internasse, ele se tornou útil. E foi arrumar um emprego aos 12 anos de idade, se não me engano, um pouco menos. Ele foi trabalhar numa indústria têxtil, de recolher os retalhos que sobravam das máquinas têxteis. Criança. Como é que Chico Xavier vai fazer que o brasileiro entenda a doutrina espírita? Isso era a missão dele. Era o que ele tinha que fazer. Com todas essas necessidades, ele vai, em conjunto com o mentor espiritual dele e outros tantos, que se usar justamente de uma linguagem que o brasileiro entenda. Então ele vai explicar para um povo cujo mais de 50% da população era de analfabetos na época, sendo que a outra parte provavelmente era o que se chama hoje de analfabeto funcional, que é aquele que lê e não entende o que está lendo. Ele vai explicar da forma que é, digamos, familiar para todo mundo. E aí, por exemplo, surge o nosso lar. Chico Xavier não está nos mentindo sobre o nosso lar, só que ele está nos explicando para essa população de uma forma compreensível. Existe o nosso lar e existe o umbral. Um mais acima e outro mais abaixo. Não lembra o céu e o inferno católico? Lembra, não é o céu e o inferno católico. Não tem nada a ver, mas lembra. Então é algo familiar à população. É muito mais simples do que as pessoas que eram praticamente analfabetas pegar um livro dos espíritos e ler ele inteiro. A pessoa não vai conseguir entender na época. Porque também não tinha quem explicasse como hoje tem. Não eram como os cursos são hoje. Que muitas vezes, aqui a gente tem pouca gente para, mas mesmo assim já é muito bom. Mas tem outros lugares que são maiores, que tem grupos de pessoas. Quando eu fiz o primeiro ano no União, há 1000 anos atrás, eram 2 na sala, debatendo sobre o livro, sobre o Espiritismo.
Então já era diferente. Lá na época do Chico Xavier não era assim. Mal e porcamente tinha um centro espírita, né, que era uma pecinha muito simples, com uma pessoa falando. Né? Então ele vai se utilizar, ele e o mentor, dessas crenças, dessa situação social que vive o Brasil, desse contexto em que surge o brasileiro, para explicar a doutrina espírita. E funcionou mesmo. Né? Porque as pessoas entenderam. E aí, nessa explicação, em toda essa série de livros do Chico Xavier, ele vai fazer este paralelo entre o católico e o espírita para que a gente compreenda. E por que isso? Porque era o que ele conhecia, era o que ele tinha de parâmetro para explicar para nós. E a maioria da população era o parâmetro que tinha. Inclusive o Brasil, pátria do Evangelho. Sim, eu digo porque se tu pegar a série André Luiz, sim, ela é a codificação da doutrina espírita. Tu pega um por um, tu vai encontrar elementos do livro dos Espíritos, do livro dos Mestres, do Evangelho, um deles. Então, é mais fácil a pessoa entender com uma história do que com um livro técnico. O livro dos Espíritos, toda essa codificação são livros técnicos. Né? Ele diz, tu pergunta A, tu tem a resposta B. Tu pergunta A, tu tem a resposta B. Né? Tem um trecho e uma explicação. Um trecho e uma explicação. E muitas vezes numa linguagem complicada. Né? Em seguida a gente vê uma palavra lá no meio que a gente não sabe o que é. Né? Se tu contar uma história, é mais fácil a pessoa entender. Por que o Brasil gosta tanto de novela? Porque é uma linguagem simples, é uma linguagem popular, é uma linguagem que fala a todas as classes sociais. Né? Não precisa a pessoa ter uma pós-graduação, um doutorado para entender uma novela. Né? Para te entender diretamente o livro dos Espíritos, tu tens primeiro já tem uma leitura acostumada para isso. Imagina lá na época que começou o trabalho de Chico Xavier. Então não ia chegar a todo mundo se fosse simplesmente assim. Se tu pega um texto da Joana de Ângeles hoje, né, não é fácil de compreender. Eu mesmo não compreendo muitas coisas dos textos da Joana de Ângeles, porque é uma linguagem bem complicada. Muitas vezes é uma linguagem técnica, que beira a linguagem técnica. Mas o papel do Chico era fazer que a doutrina espírita chegasse a maior número de lugares possíveis, a maior número de pessoas possíveis. Por isso essa correlação. E aí se pega uma pessoa como Chico Xavier, que foi católico, foi coroinha, tá? Foi católico até a adolescência, quase a idade adulta, pega um mentor, Emmanuel, né? Que foi padre em pelo menos umas 4 encarnações, antes da última, né? Uma delas foi Manuel da Nóbrega. Né? Então, não há como não se fazer essa correlação. Né? Independente da encarnação que tenha tido, do que tenha feito o mentor, não nos interessa. Né? A vida do Manuel da Nóbrega é muito contestável, ele fez coisas boas e coisas não tão boas, né? Mas era uma outra encarnação, assim como todos nós fizemos. Né? Não tem ninguém que não tenha feito um monte de bobagem em encarnações anteriores, coisas que nós nos envergonhamos, por isso não lembramos, na maioria das vezes. Nós vamos lembrar quando isso não nos perturbar mais, aí a gente lembra. Né? Agora, o problema é a gente não buscar o plus, tendo condições. Né? É a gente ficar só nesse nicho, no não repetir, no não ir além, no não compreender, por exemplo, que o fato de nosso lar ter sido posicionado numa posição acima e abaixo é para uma compreensão melhor da pessoa. Porque, por exemplo, hoje nós sabemos que as cidades espirituais não precisam ficar acima de nada. Aqui há uma cidade espiritual. Aqui neste prédio que nós estamos vendo fisicamente como andar, tem mais 3 ou 4 andares na parte espiritual. E ao entorno também tem toda uma equipe, um conjunto de prédios que a gente não enxerga, mas que coexistem em uma vibração, em uma dimensão diferente. E aí depois a pessoa desencarna assim, mas eu queria ir para a cidade espiritual, eu estou aqui no Seja de novo, o que eu estou fazendo aqui? E cadê minha cidade espiritual? Aí o Espírito vai dizer, olha meu amigo, a cidade espiritual é essa, olha aqui, ó.
olha aqui a volta, como é que é, tu pode te deslocar para cá, tem outros prédios, tem outras coisas, né? Não necessariamente precisa estar acima para ser algo bom, e tão pouco precisa estar abaixo para ser algo ruim, porque nós estamos cansados. Por isso é que é bom frequentar a mesa mediúnica para se desenvolver, porque aí tu começa a ver a realidade das coisas. Tu começa a ver espíritos que te dizem, eu estava na escuridão, por exemplo. Mas ele não sabe te dizer aonde, por quê? Porque a escuridão estava dentro dele. Ele não precisa de um lugar físico. O outro chega um outro e diz, eu estou dormindo, não sei o que, eu estava dormindo. Tá, mas onde é que estava dormindo? Eu não sei. Porque ele estava em estado de dormência nele mesmo. Ele não precisa de um ambiente específico. Eu estou no umbral. O que é o umbral? O umbral é a nossa consciência. Eu posso estar feliz da vida no meio de uma festa, como eu posso estar numa depressão profunda no meio dessa mesma festa. E a festa continua a mesma. O ambiente continua o mesmo. Não mudou absolutamente nada. O que é que mudou? A minha vibração, a minha frequência, a minha condição. Então o nosso lar e o nosso umbral pode estar em qualquer lugar, não numa região específica. Situa-se numa região específica para que a pessoa possa compreender que é um lugar, não um lugar, como se diz em literatura. É um lugar, não um lugar, que não precisa estar fisicamente no lugar. Ele está em uma outra dimensão, ou até dentro da própria pessoa. A pessoa tem aquilo em si, é que nem o estado de felicidade e o amor. Alguém vem de felicidade? Alguém vem de amor? A gente pega em alguma árvore? Não, está dentro da gente. Ninguém vai chegar e fazer o teu dia feliz. Se tu não captar aquela vibração, aquela energia, a pessoa pode te dar o maior amor do mundo que tu não vai receber. Então quem faz essa felicidade, quem faz esse estado de espírito somos nós. Então é isso que nós temos que fazer. Porque crer é muito pouco, é muito limitante. Então nós temos que buscar compreender essas coisas. E hoje nós temos assim, infinitas possibilidades de buscar conhecimento. Não ficar só no que o outro falou. Tudo isso que eu estou falando aqui pode ser mentira, se vocês não tiverem conhecimento. Se vocês não buscarem conhecimento, vocês vão ter que acreditar em mim. E se eu estiver mentindo? E se eu estiver tendo um surto, inventando tudo isso? E o mais interessante é que o próprio livro, está quase no final, como eu falei hoje, o próprio livro dos Espíritos nos dá pistas que nós precisamos correr atrás. Por exemplo, quando fala de Deus, ele fala, é a causa primeira de todas as coisas. Depois ele vai dar atributos, com adjetivos que é o que nós conhecemos. E mais adiante eles vão falar também, os Espíritos, que nós não temos a capacidade de interpretar esses sentimentos. Por isso, eles usam esses atributos, que são os que nós conhecemos. Certo? Mais adiante, a doutrina espírita também vai dizer que as desigualdades não são uma lei natural. São produzidas pelo homem. Então isso quer dizer que aquela história de que se a pessoa está sofrendo é porque ela merece, não é bem assim. Às vezes a pessoa está sofrendo porque o meio em que ela vive é um meio de sofrimento. Porque existem milhões de toneladas de comida sendo colocadas fora e milhões de pessoas passando fome. Ela poderia passar por uma experiência sem esse sofrimento perfeitamente se essa desigualdade não tivesse sido produzida por nós, humanidade. Então, essas pequenas pistas que a doutrina espírita nos dá, nós temos que ir pescando. Porque senão, quem faria o trabalho? Tem uma parte que fala justamente isso. Se as coisas nos fossem dadas todas de graça, qual seria o nosso mérito? Se a doutrina espírita estivesse pronta, que mérito a gente teria para a nossa própria evolução? Nós não íamos precisar adquirir conhecimento nenhum, bastava decorar, tudo está aqui, de cabo a rabo. Deu? Está decorado, já evoluí, pronto. Não. Nós temos que buscar, nós temos que pensar, nós temos que pegar o vocábulo, a pergunta, o elemento
a frase da doutrina, do livro dos Espíritos, ou do Evangelho, ou de qualquer obra da codificação, e trazermos ela para esse momento. Sempre lembrando que quem a produziu, seja encarnado ou desencarnado, foi há 200 anos atrás, era uma outra realidade, era uma outra compreensão, era um outro entendimento. Hoje nós temos compreensões, entendimentos e conceitos completamente diferentes daqueles do século XIX. E outros tantos bem diferentes daqueles do século XX, que acabou agora há pouco, faz 20 e poucos anos. Já mudou um monte. De 1999 para hoje, mudou um monte de coisa, um monte de conceito, um monte de certezas caíram por terra nesses anos. Para isso, basta vocês pegarem, por exemplo, na internet e ver aquelas fotos do telescópio James Webb. Pegue uma foto do James Webb e pegue uma foto do Hubble, que foi o outro telescópio espacial. Que aí você vê, isso serve como exemplo de como as coisas mudam. A resolução de uma é infinitamente superior à do outro. Isso com um curto espaço de tempo. Imagine no século II, se esses conceitos todos não mudaram. Então, cabe a nós fazer esse trabalho. Cabe a nós, ao invés de crer, entender. Por exemplo, seguido eu vejo as pessoas falarem ou perguntarem: vocês creem em Deus? Ainda bem que nunca me perguntaram, porque eu ia dizer não. Mas como não creem em Deus sendo espírito? Não creio. Simples. Porque o Deus que nós temos aqui é uma construção feita ao longo da história, totalmente humanizada, antropomórfica, ou seja, tem a forma humana, tem sentimentos humanos, tem qualidades humanas. O que eu sei é que há, na verdade, uma força, um elemento que a tudo permeia e que com tudo age e interage. Isso eu sei que há, porque eu sinto, porque a gente vê todos os dias. Agora, esse Deus que na verdade é uma construção que vem desde lá da Idade da Pedra e vai tomando formas diferentes ao longo da história, porque se a gente parar para comparar, nós vamos achar elementos deste com de todos os outros anteriores, só com palavras diferentes, só com conceitos diferentes, mas o mesmo. Então esse eu não acredito, porque a doutrina espírita chega justamente para a gente contestar isso e encontrar isto que se costumou chamar de Deus e trazer formas diferentes a cada geração. A cada religião nova que surge um Deus que também é o mesmo Deus, mas com atributos que agradam um grupo ou outro. Isso não existe. Isso eu não acredito. E na verdade eu não acredito em nada. Eu sempre procuro entender. Acreditar para mim é muito pouco, não me satisfaz. E eu acho que esse é o ideal da doutrina espírita. O abandonar o crer, que não combina com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é razão, é ciência. Não deixou de ser porque não se pesquisa mais sobre a doutrina espírita. Mas o objetivo da doutrina espírita é o conhecimento. E o nosso conhecimento hoje, a nossa capacidade de conhecer hoje, de interpretar e de pesquisar é muito maior que 200 anos atrás. Então tem coisas que lá a gente não tinha condições de compreender, que hoje a gente tem. E eu acho que é obrigação nossa, não só enquanto espíritas, mas enquanto humanidade, ir atrás disso. Pesquisar, compreender, manter a crença, se a pessoa quiser manter a crença, se para ela está bom, mas saber como é que funciona. Eu sei que um passe funciona, mas eu não fico só lá, eu sei que funciona. A pessoa bota a mão lá e eu sei que o passe é uma transmissão de energia, porque tudo é energia. Tudo vibra numa frequência determinada, inclusive a gente. E como energia, a gente pode passar energia de um para o outro. Isso é o conhecimento. Não é só, eu acredito no passe. Eu já falei demais. Gente, muito obrigado. Uma boa noite.